Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade ao nosso estudo das plantas ali, a gente vai ver briófitas, tá? Lá na página 37, isso, tá? Que fazem parte desses agrupamentos dos vegetais também, tá? É, Então, dentro do grupo dos vegetais, as briófitas são plantas que apresentam como principal característica a ausência de vasos condutores de seiva, tá? Então ela não vai ter esses vasos que conduzem seiva como ocorre nos vegetais maiores, nos vegetais superiores, tá? Então, por isso elas são chamadas plantas avasculares, tá? Toda a nutrição nela, toda a transferência de água que ocorre dentro dela é célula por célula. Então, as células passam, né, por osmose, as nutrições, a água, tudo célula por célula. Isso que são plantas avasculares, tá? Elas não têm presença de vasos condutores de seiva, tá? Comparando com o nosso corpo, seriam as veias e artérias do nosso corpo, né? As briófitas não possuem esses vasos, então geralmente são pequenas, né? E encontradas com frequência em locais bem úmidos, tá? Apesar de ocorrer em outras regiões, mas em sua maioria são encontradas em locais bem úmidos, porque evolutivamente elas ainda não perderam essa característica dos meios, né, úmidos, tá? São consideradas espécies pioneiras de uma região, porque as regiões úmidas elas são as primeiras que se instalam, né? Justamente por isso elas têm um crescimento menor, elas têm uma facilidade de fixar nos substratos, porque possuem raízes menores também. Então, como elas não apresentam esses vasos condutores de seiva, ou seja, elas não possuem nem xilema e nem floema, né? Seiva bruta, seiva elaborada. Uma fase que é dominante no seu desenvolvimento é o que a gente chama de fase de gametófito, tá? Ou seja, a fase do ciclo de vida que é responsável pela produção dos gametas. Então são essas plantas de pequeno porte, sendo um dos fatores que prejudica o seu crescimento é a falta dos vasos condutores, né? Isso acaba impossibilitando o transporte de água e nutrientes por uma distância muito longa, tá? Então isso dificulta com que ela cresça muito. Além disso, o corpo é muito delgado dessa planta, né? E o que dificulta também a sustentação de plantas altas que precisam de raízes mais profundas, precisam de vasos lenhosos que acabam dando estrutura para a planta, né? E isso não ocorre com as briófitas, tá? Algumas briófitas são chamadas de talosas e outras de folhosas. Tá? Aquelas que são denominadas como talosas, elas não apresentam essa fase do gametófito, que é a fase de produção de gametas, não diferenciado, né? Não tem essa fase que é diferenciada em raiz, caule e folha. Já as folhosas apresentam o corpo bem diferenciado, tá? Entretanto, assim, não são considerados folhas e caules verdadeiros, tá? Uma vez que ocorre assim na fase do gametófito e elas não possuem esses vasos condutores, denominamos assim que essas estruturas são semelhantes às folhas de filídeos, né? E estrutura dos caules semelhante à caule dos caulídeos, tá? Então a estrutura dela se baseia nos rizoides, né? Que são as pequenas raízes dela que vai fazer a ficção sobre o substrato e vai retirar os nutrientes e água dos substratos, tá? A fase do gametófito, que tem os filídeos, né? Que são estruturas semelhantes às folhas, e a fase do esporófito, tá? Que aí eu tenho a formação da produção dos gametas dessa planta, tá? O gametófito das briófitas apresenta uma estrutura bem semelhante às raízes, né? Que não esqueçam, são essas chamadas de rizoides, que ajudam a planta a se fixar no solo e acaba se diferenciando das raízes, tá? Pois as raízes, assim, as últimas são encontradas em esporófitos de plantas vasculares, que já têm vasos condutores de seiva, tá? E como não apresentam vasos condutores especializados, então os rizoides não têm, né, essa função primordial de absorver água e sais minerais, tá? Uma vez que essa função ela tá direcionada para todo o corpo do gametófito, tá? Para toda aquela estrutura
que é formada pelos filídeos do gametófito, tá? Então isso não tá como ocorre nos vegetais superiores, que quem capta água e minerais do solo são as raízes desses vegetais superiores. Isso não acontece nas briófitas, tá? Porque esses rizóides, eles só vão fazer a fixação, então eles não têm essa diferenciação, né, de captação de água e sais minerais. Então isso acaba diferenciando, né, essas estruturas. Aí nós temos os esporófitos das briófitas, que surgem após a fecundação, tá? A fecundação desses vegetais, ela depende da água, porque é por onde os gametas são levados. E logo após, assim, surge após a fecundação e são produtoras de esporos, tá? Esses esporófitos permanecem fixados ao gametófito, e após o seu surgimento são dependentes deles para sua nutrição, tá? Geralmente o esporófito é diferenciado num pé que permanece no que a gente chama de arquegônio do gametófito, tá? Seta e cápsula. Eu coloquei na imagem para vocês ali, consegue visualizar bem como ela é separada. Ali na imagem essa separação do corpo, né? Em seta, em parte do gametófito e a cápsula, tá? Sendo a cápsula o local onde vão ser produzidos os esporos, né? Geralmente os esporófitos de musgos e os antóceros são maiores e mais complexos do que os que estão presentes nas hepáticas, tá? Porque você ocorre essa separação dentro das briófitas também, tá? Você tem diferentes tipos de briófitas. Então, os gametófitos são nutricialmente independentes do esporófito, então eles se nutrem de outra forma e não são ligados diretamente, né, à nutrição do conjunto como um todo, tá? Essas plantas não possuem sementes, flores ou frutos, tá? Isso daí ocorreu evolutivamente nas gimnospermas e as flores e frutos somente nas angiospermas. Daí dentro das briófitas nós temos as separações, né, que são as hepáticas, as antoceros e os musgos, tá? Os últimos, claro, são os mais conhecidos, né? Porque você vê musgos por cima de pedras, por cima de rochas, intimamente ligado ao meio úmido, né? A água, rios, a lagoas e afins, porque eles dependem desse meio, tá? As hepáticas se destacam por possuir gametófito em formato de fígado. Daí a denominação hepática, tá? Porque ela lembra o desenho do órgão ou do fígado, né? Os antóceros, por sua vez, apresentam esse nome, essa definição, devido à forma da folha, a forma do esporófito, que é alongada e cônica, tá? E o termo vem do grego, que é de keras, que vem de uma designação de chifre, tá? Que lembra a formação de um chifre. Então elas são separadas nesses três filos bem distintos, tá? Que são as hepáticas, né? As marchitoforas, as briófitas, que são os musgos, e as antoricitófitas, que são os antóceros. Então, com características bem distintas, né? Então, dentro do grupo das hepáticas, são aquelas que se destacam por não possuir estômatos, tá? Que é uma estrutura presente nos outros grupos, e os estômatos estão intimamente ligados com a transpiração vegetal e a regulação de água dentro desses vegetais. As briófitas, que possuem células especializadas na condução. As células que conduzem água são chamadas de hidroides, tá? E as que conduzem substâncias nutritivas são denominadas leptoide, tá? Não possuem vasos condutores de seiva. São células que são especializadas na condução, tá? Então as que conduzem água são as hidroides, as que conduzem substâncias nutritivas são as leptoides, tá? E o filo antoricifota, que a característica marcante desse grupo é a presença de um meristema basal, né, que aparece no esporófito, na região do pé e da cápsula desse vegetal, e esse meristema permite que a cápsula continue se alongando por um período maior, tomando esse formato que lembra um chifre, tá? A reprodução das briófitas
elas se reproduzem tanto de forma sexuadamente como assexuadamente, tá? Então, dentro da reprodução assexuada, algumas espécies de musgo, por exemplo, nesse grupo, se verifica a formação de pequenas plântulas que acabam se destacando da planta-mãe, formando novos indivíduos, tá? Idênticos àquele a qual ele se originou, né? Mesma carga genética, então cópias idênticas, tá? As briófitas ainda podem se reproduzir de maneira sexuada, então envolvendo, nesse caso, os gametas, né, que são os anterozoides e a oosfera. Todo esse grupo aí apresenta alternância de gerações, então são diferentes, se alterna pontos de gerações dentro dele, né? Então você tem uma fase de vida que é gametófita, tá? Que é haploide, e uma fase esporófita que é diploide. Então lá na minha fase gametófita eu tenho a formação dos gametas, enquanto na minha fase de esporo, no esporófito, nós temos a produção desses esporos, tá? Que tá ali no desenho para vocês verificar também. Então ele acaba tendo essa alternância de gerações, ele passa por duas fases, tá? A fase haploide, tá? Que ele tem uma carga genética, e uma fase diploide, que após essa fecundação ocorre a formação dos gametas, né? Que é a fase do esporófito, né? Que produzem os esporos vegetativos, que aí eles são soltos para o meio, vão se fixar e vão desenvolver outros indivíduos adultos. Nos musgos se observa a presença de gametófitos femininos e gametófitos masculinos. No gametófito masculino vai ser produzido nos anterídeos, né, o gametófito, o anterozoide. Já no gameta feminino vai ser produzido nos arquegônios, tá, que é chamado de oosfera. Então normalmente o arquegônio contém uma única oosfera, enquanto o anterídeo é responsável por produzir vários anterozoides, tá? Para atingir a oosfera, o anterozoide precisa nadar até ela, justamente então essa ligação que ele tem com o meio úmido, né? Então precisa ser necessária a presença de uma película de água que passe por cima desse vegetal, em virtude dessa necessidade. Então por isso que elas são encontradas nesses ambientes úmidos, tá? As zoosferas não são móveis e permanecem dentro desse arquegônio. Quando o anterozoide chega nessa região, ele fecunda a oosfera, tá? Daí logo depois ocorre a formação do zigoto, né? Que se divide e forma o esporófito diploide, o qual acaba sendo diferenciado em pé, seta e cápsula, como a gente viu no desenho acima ali. Dentro da cápsula ocorre a meiose, a divisão no meio, né? E ocorre a formação de esporos haploides, tá? É um fato bem interessante que dentro da cápsula do musgo pode ser formado até 50 milhões de esporos, tá? Que são todos formados de forma haploide, todos por meiose, dividindo ao meio as cargas genéticas. Após formados, esses esporos são liberados para o meio, né? Então caem no ambiente e germinam. Quando tem condições adequadas, formam a estrutura que é chamada de protonema, que o protonema vai se desenvolver e formar o gametófito haploide, tá? Que vai produzir gametas e vai dar início a um novo ciclo. Por isso que a gente chama isso de alternância de gerações, tá? Então lembrando só ali, são plantas avasculares, não possuem vasos condutores de seiva, apresentam como fase dominante do ciclo de vida o gametófito, né? Os esporófitos das briófitas permanecem ligados ao gametófito e são nutricionalmente dependentes deles. As briófitas não possuem folhas e caules verdadeiros, não possuem flores, sementes e nem frutos. Possuem ciclo com alternância de geração, apresentando essa fase gametófita e uma fase esporófita. Precisam de água para sua reprodução, então isso que impede esses vegetais de sair desses ambientes mais úmidos, e são representantes dentro desse grupo as briófitas, os mulgos, as hepáticas e os antoceros, tá? Lembrando, pessoal, tá? Segue o material ali em anexo para vocês dar uma olhadinha. Anotem qualquer dúvida para a gente tirar e discutir isso na aula ao vivo, tá? Que eu vou dar uma retomada nesse conteúdo, porque eu sei que acaba sendo um conteúdo novo para vocês e pode surgir vários questionamentos quanto a isso, tá? Então anotem qualquer dúvida que daí a gente retorna na aula ao vivo, tá? Um grande beijo, fiquem bem e até a próxima aula.